Senhor permite, diz, onde estiver 3 ou mais reunidos em meu nome, lá no meio estarei. E aqui estamos, Senhor, nesse momento, nos reunindo, justamente para receber a tua graça, louvá-lo e preparar este lugar para receber. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, a palavra de hoje nós vamos falar sobre gratidão pela vida. Nós estamos no ano da fidelidade. É bom a gente relembrar da gratidão, que a gratidão faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida. Porque nós vamos agradecer porque estamos com vida. E é bem colocado esse ano, porque os acontecimentos não é sobre o Brasil, sobre a nação, sobre o mundo. As coisas vêm acelerando, o mal, muito bem, e nós temos que estar sempre atentos, sempre alerta, porque a qualquer momento pode nos atingir. Então eu tenho aqui a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então vamos falar um pouco sobre esse versículo. Ele nos ensina que a gratidão deve ser uma constante na nossa vida, reconhecendo a bondade de Deus a cada dia. Isso significa que desde o levantar até o deitar, nós temos a graça de Deus sobre nossa vida. E assim por diante. Esse período é um período em que nós devemos lembrar que a todo momento devemos agradecer. Quão bom é a gente despertar pela manhã, ao ouvir Jesus batendo nossa porta. Acorde, levanta-te, invista-se da sua armadura e parte para a guerra. Porque todos os dias nós somos enfrentados, nós somos desafiados. Todos os dias nós enfrentamos desafios. E a todo momento nós temos que estar ligados com Ele para não perdermos as forças. Às vezes acontece um descuido. Eu digo assim que a gente é falho nesse ponto. E às vezes a gente perde uma coisa, luta por aquilo, quando consegue, consegui. Esquece de agradecer. Que quem deu aquilo foi Deus. Deus proporcionou que aquilo acontecesse. Então, são coisas assim que às vezes a gente passa por despercebido. Ou tem vergonha de agradecer a Deus em público. Isso acontece comigo, por exemplo, dou um exemplo. Quando eu vou dar aula em empresas, normalmente a gente, no horário, a gente pega almoço, pega
jantar, o refeitório está lotado, cheio, jantando. Quando a gente tem casa, toda a refeição do café, qualquer coisa que você vai comer, você agradece a Deus. Aí lá, muitas vezes, a gente fica com vergonha de orar na mesa. Está cheio de gente. Então é onde a gente não pode esquecer, não ter vergonha de apresentar a Deus em todos os momentos. Isso já aconteceu comigo de início, eu ficava acanhado de obrigado, Senhor, por esse alimento, e peço que nunca deixe faltar na minha mesa, desse pão a cada dia, em nome do Senhor. Amém. Aí a gente fica inimigo, mas é o momento que a gente tem que apresentar que Ele existe, Ele está conosco. Então não fica só nesse versículo aqui, que é o 5,18. Ele é um dos mais importantes de gratidão pela vida. Mas tem outros que eu acompanho. Por exemplo, não precisa verificar não, se quiser anotar, verifica depois. O Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Foca na gratidão pelo hoje e pelo dom da vida. Vamos mais lá. Salmo 103, 2. Diz o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Todo benefício que temos que dar graças a Deus. Vamos lá. Em Salmo 136, 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez reforçando, sempre nós temos que louvar ao Senhor, que a obra de Deus nunca acaba, ela é infinita. Então todos os dias nós temos que colocar um tijolinho lá na obra dele. Nós fazemos parte da construção da obra de Deus. Bem, vamos lá para nós, Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Esses versículos aqui me chamou muita atenção, que um é tudo amarrado no outro, é uma sequência de versículos, tudo falando sobre a mesma coisa. Por isso que ele enfatiza aqui que é muito importante para a gente. Às vezes a gente lê um versículo, capítulo, e não passa, não lê outros iguais àquilo. Então, quando repete, a gente começa a gravar na cabeça: opa, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Tá? Então, por isso tem vários capítulos, livros aqui, versículos falando sobre a mesma coisa. Então, irmão, é isso que eu tinha hoje. Os irmãos, toma para Jesus e vamos orar. Querido Deus, aqui estamos na tua presença. Eu não posso nem tocar, mas o Deus diz que é justo. E obrigado por ter nos dado essa oportunidade de aqui estarmos junto com o Senhor, para louvá-lo e agradecer pela tua generosidade, pelas tuas bênçãos e caiu sobre nós durante todos esses tempos da nossa vida.
pedimos, Senhor, daqui sairemos renovados com a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Nós chamamos a tua presença aqui, Espírito Santo. Nós precisamos da tua presença, precisamos da tua unção. Vem, Deus, em nome de Jesus. Declaramos os céus abertos sobre nós nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um que está aqui, conforme a realidade deles, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite que tudo é perda diante do Senhor. O Senhor nos convida a perder diante de Ti. Porque o Senhor lá na cruz perdeu a vida, perdeu tudo que tinha, para poder nos ganhar. E o Evangelho é diferente, você não pode querer ganhar e sempre ganhar. Nós temos que perder para ganhar. Nós perdemos a nossa vida, nós perdemos algumas coisas, abrimos mão de outras que nos afastam de Deus para então ganhar a vida eterna, para então possuir a Deus. O reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele, diz a palavra de Deus. Então venha o Espírito Santo. Nós queremos nos dedicar ao Senhor nessa noite, Pai. Vem falar conosco, Senhor. Nos leva, Deus, a esse tempo de intimidade, a esse tempo, Deus, onde nós vamos ouvir a tua palavra e recebermos algo novo de ti. Venha, Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Deus, nós não temos a ti. Queremos algo novo do Senhor nessa noite, Pai. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração e falar: Deus, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o nosso coração, Senhor, nessa noite. E nós precisamos e dependemos do Senhor. Queremos te adorar, Espírito Santo, nessa noite. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Se tua presença não importa, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei sem ti, Senhor. E só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu
a gente, nível fiel a gente já sabe, mas ele vai perguntar para a gente, e você é fiel? Nós precisamos e nós vamos aprender esse ano. Deus vai nos fazer fiéis. Porque não há, muitas vezes, na nossa natureza pecaminosa, não há fidelidade em nós. Há falta de fidelidade. Muitas coisas nós somos infiéis. E quando a gente fala de fidelidade, geralmente a gente pensa, às vezes cumprir algo que falou, e geralmente no casamento. Ser fiel ao cônjuge. Mas fidelidade vai muito além do que um relacionamento com as pessoas. Vai muito além. E Deus vai começar. Eu podia dar N motivos, N exemplos de fidelidade aqui hoje. Mas Deus vai ministrar dentro do teu coração, conforme a tua realidade, onde você ainda é infiel, onde eu ainda sou infiel. E nós precisamos adquirir esse caráter de fidelidade. Então a gente vai cantar essa música agora, pedindo realmente, Deus, que o Senhor me faça fiel. Que o Senhor é fiel, eu já sei. Que o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor falou na minha vida, eu já sei. Nós já sabemos disso. Não precisamos questionar a fidelidade de Deus. E se estamos questionando a fidelidade de Deus, é porque a serpente está falando ao nosso ouvido e a incredulidade está entrando. Se nós duvidamos se Deus vai fazer, então a gente está achando que ele é infiel, mas a palavra dele, ele já mesmo diz, espera aí, infidelidade não se encontra em mim. Amém? Amém. Mas eu posso atrasar os planos de Deus para minha vida. Se eu não for fiel, Deus, ele tem um plano. Por exemplo, vou pegar o rei Saul. Deus tinha um plano, Deus não tinha um plano de destituir ele do trono. Não. Deus, ele ungiu Saul para ser o rei de Israel. E esse era o plano de Deus. Mas no meio do caminho, Saul foi infiel a Deus. E aí o plano mudou. Aí Deus teve que mudar o reinado. Tira Saul de cena. E por causa da sua infidelidade, estava lendo ontem, em 2 Crônicas, que falava que por causa da infidelidade de Saul, ele foi morto. E aí, por causa da fidelidade de Davi foi colocado como rei. Então, o plano original, o primeiro plano, não era destituir, tirar Saul do reinado. Mas os planos mudam conforme a fidelidade dos homens. Amém? E eu sei que você, assim como eu, queremos viver os planos de Deus na nossa vida. Mas para isso acontecer, vai ter que haver fidelidade dentro de nós. E fidelidade vai além de palavras, vai além de pensamentos, vai além de sentimentos. Eu quero ser fiel. Querer é muito fácil. Fidelidade são atitudes que vai ter que sair daqui de dentro e ser colocado no manifesto. Pelo menos no início, no esforço para ser fiel. E Deus vai te recompensar. Amém? Amém? Amém. Vamos cantar essa música então, onde fidelidade é o caráter, é a marca de um povo, do povo de Deus. Fidelidade é chamada de um Deus fiel. Fidelidade é o caráter de um povo curado. Fidelidade é a chamada de um Deus que me fará fiel. Jesus,
Boa noite a todos. A paz, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 4. Gênesis 4, verso 4. Primeiro verso, primeiro livro da Bíblia. E ela nos diz assim: todos acharam? Amém. 4. Gênesis 4. Vamos por 4, vem dizer o verso 4, capítulo 4, verso 3, tá? Capítulo 4, verso 3. Só um verso assim, um versículo assim. Capítulo 4, versículo 3 diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns frutos do sol em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias da gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se alegrou, ou não se agradou, ou não aceitou, depende da sua versão, ou rejeitou, depende da sua versão, de Caim e sua oferta, ou oferenda, dependendo da sua versão. E por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante
Você assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que você está furioso? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo, será aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Amém? Amém. E aqui a gente sabe o fim da história toda. Caim acaba matando Abel. Mas, primeira coisa aqui, a pastora veio falando de fidelidade. E eu já tinha essa palavra de oferta, mas eu falei para ela. Porque quando eu recebi essa palavra de oferta, literalmente, como eu estava dormindo hoje. Eu estava dormindo, Deus só falou: Caim e Abel, Gênesis 4. Eu falei: tá bom, amém. Eu tinha orado e perguntado qual a palavra de oferta. Deus queria que eu dissesse assim. Querido, quando o ano virou o ano da fidelidade, que é onde a gente está, Deus também trouxe umas promessas, mas também trouxe algo ao nosso respeito. Esse ano não seria o ano que a gente ia mirar para fora, que a gente tinha que mirar aqui dentro. Começar daqui de dentro. O processo. Porque eu posso, como a pastora disse, é muito fácil eu falar que eu sou fiel com as minhas atitudes. É muito fácil eu falar: eu sou fiel, eu não traio, com as minhas atitudes. Isso é fácil. A um certo ponto, para algumas pessoas é fácil, para outras não. Eu compreendo que tem suas fraquezas e precisa ter um caráter alinhado, e nós estamos aqui como igreja para ajudar você a alinhar o seu caráter. Mas eu não quero falar dos caráteres alinhados, eu quero falar de um coração que está desalinhado. Sabe por que eu quero falar de um coração que está desalinhado? Porque um coração que está desalinhado é perigoso. Um coração que está desalinhado te engana, me engana. Um coração que não está dentro da vontade de Deus, engana. E muitas vezes eu e você podemos achar que estamos fazendo a vontade de Deus, quantas vezes estamos com o coração desalinhado. A Bíblia é bem clara: quando Caim e Abel apresentam a oferta, Deus se agrada de Abel e rejeita de Caim. Mas tem uma coisa que Caim fez: Caim trouxe uma oferta. Caim depositou uma oferta, Abel também depositou. Qual é a diferença dos dois? Os dois trouxeram e colocaram diante do Senhor uma oferta. Eu, todo culto, coloco uma oferta aqui. Mas será que o Senhor aceita ela? Ou será que não? É a pergunta que eu e você temos que fazer. Porque eu já disse para vocês, volto a repetir, queridos, a intenção dessa casa não é tomar o seu dinheiro. A intenção dessa casa é que você prospere. A intenção dessa casa é que você vá ao céu. A intenção dessa casa é que você viva os planos de Deus. Amém. Porque se eu e você já não ofertarmos e dizimarmos, Deus levanta alguém para fazer. E Ele levanta, porque é a casa dele, é Ele que cuida. Mas o problema é o meu coração e o seu coração. Porque ambos apresentaram a oferta, nenhum foi rejeitado, o outro não. Eu e você podemos colocar aqui, iremos colocar aqui, mas como será que está o meu coração? Será que o meu coração é um coração grato? Porque a diferença, a Bíblia já mostra a diferença de Abel e de Caim. Diz que Abel separou das primícias do seu rebanho, da gordura. O que a Bíblia quer dizer? Que Abel separou o melhor que ele tinha para Deus. Ele separou o melhor. Não estou falando o maior, estou falando o melhor. Porque tem aquela história da viúva pobre que Jesus conta, uma história real, que ele estava ali observando quem ofertava e quem não. Como ofertava, ele chegou uma viúva e colocou 2 moedinhas.
Quando os outros colocaram um saco de dinheiro, Jesus parou e disse: ela entregou tudo o que ela tinha. Em outras palavras, Jesus falou: ela entregou o melhor. Não quer falar em quantidade, quer falar do coração. Deus não se importa com quantidade, Deus se importa com o coração voltado e obediente a Ele. Eu posso vir aqui e colocar 10 mil, 1 milhão, mas se o meu coração, o coração alinhado com Ele, esse 1 milhão é como colocar em lugar nenhum. Porque, mas eu não, porque Deus quer o seu coração, querido. Deus quer o seu coração. Se o seu 1 milhão for o melhor que você tem para colocar aqui, amém, Deus aceitará seu coração falhado, amém. Mas se não for, querido, não vista esse 1 milhão com o coração desalinhado em Deus. E a Bíblia diz que, antes da Bíblia falar, eu quero contar só uma história de uma missionária que está bombando aí no Instagram. Eu já contei isso alguns meses atrás, e essa história repercutiu dela. Essa missionária estava fazendo missão no lugar, e nessa escola que ela estava fazendo missão, havia uma criança que ela tinha 2 irmãos. Todos os dias, né, deixava 10 centavos para ela, 10 centavos por irmão e para outro irmão, para eles comprarem um ovo e comer durante o dia inteiro. E aquela missionária pediu uma oferta para quem pudesse ofertar. E aquele menino quis muito ofertar. Eu quero ofertar, mas eu não tenho o que ofertar. E ela falou: na quinta-feira, se não me engano é isso, eu volto para pegar a oferta. Aquele menino, era uma segunda-feira, se não me engano, aquele menino ficou sem comer ovo, segunda, terça, quarta, e guardou 30 centavos. Na quinta-feira a missionária chegou e disse: eu tenho uma oferta para entregar para a senhora, 30 centavos. Aos olhos humanos, ela rejeitou aquela oferta. Mas Deus falou assim: você não sabe o que Ele fez para te entregar aquela oferta. E ela perguntou para ele falou, ele contou essa história para ela, que ele ficou 3 dias sem comer ovo. E Deus falou para aquela missionária, falou assim: aqui está uma pessoa importante nessa cidade, que eu vou levantar. Juízes, advogados, e muita gente vem procurar ele aqui. 20 anos depois, aquela mulher voltou para aquela cidade. Ela encontra um rapaz na rua e ele diz assim: você só não lembra de mim? Ela: não, só aquele rapaz de 30 centavos. Hoje, juízes me procuram, advogados me procuram, engenheiros me procuram. A palavra Deus que deu se cumpriu. Por quê? Porque aquele menino deu tudo que ele tinha, deu o melhor que ele tinha. Mas a Bíblia também conta de Caim, que separou uma oferta e entregou ao Senhor. Separou uma oferta e entregou ao Senhor. E o Senhor a rejeitou. O Senhor não deu não se coube nem um detalhe de colocar na Bíblia o jeito que estava a oferta de Caim. Mas só para saber que Deus rejeitou, talvez a oferta dele devia ser maior que Abel. Mas o coração dele já mostra em seguida que quando Deus rejeitou, o semblante dele se caiu, ficou maligno e o coração dele se encheu de ira. Então o coração de Caim já não estava certo para apresentar uma oferta diante do Senhor. Ele chegou com o coração já cheio de inveja, cheio de raiva, de amargura, falta de perdão. E o Senhor rejeitou. Queridos, não joga sua semente fora porque há falta de perdão. Não joga sua semente fora por falta por inveja ou por ressentimento. Se você está magoado com alguém, a Bíblia te aconselha: deixa a sua oferta ali no altar, vai, reconcilia-se com aquela pessoa. Depois volte e apresente, que o Senhor aceitará a sua oferta. Querido, sabe por que eu digo isso? Porque eu quero que você invista, mas eu quero que você também receba. Porque a Bíblia diz em Ageu, capítulo 1, versículo 6, que o povo de Israel pergunta para Deus assim, o povo começa a passar dificuldade,
Pergunta para Deus assim: o que está acontecendo? Deus diz assim: olha, vocês estão se vestindo, estão passando fome, estão se vestindo, não estão se aquecendo, estão passando fome, comendo e estão passando fome, estão trabalhando, mas não estão tendo como se tivesse depositado um saco furado. E se você for ler, Deus já está falando que é o desprezo com as coisas de Deus. É o desprezo com as coisas de Deus que muitas vezes eu e você temos, porque esquecemos que esse ato não é do pastor, não é para a igreja, é para ele. Esquecemos que esse ato é para ele. Queremos vir aqui apresentar de qualquer jeito, de qualquer coisa, quando na verdade o que ele quer é um coração alinhado. Queridos, essa noite é a noite de nós aprendermos a sermos fiéis, não só nas atitudes, mas também com o coração. Também com o coração, sabendo que Deus tem o melhor para mim, mas sabendo que Ele é acima, é melhor do melhor que Ele tem para mim. Se o melhor que Ele tem para mim acontecer, eu vou me alegrar. Mas se não acontecer, eu também vou me alegrar, porque Ele é melhor que o melhor que Ele tem para mim. Porque nele nada eu tenho falta, diz a palavra dele. Porque nele está o ouro e a prata. Porque nele está a vida eterna. E isso eu e você podemos colocar qualquer dinheiro aqui, e a gente não vai se comparar, se não for por meio de Cristo. Querido, essa noite eu convido você a separar a sua oferta, o seu dízimo, e com um coração grato, realmente grato. Se você tiver inveja, olha o seu coração, peça perdão para Deus. Que eu tenho certeza que se você não tiver o coração sujo, desalinhado, e você semear, você vai colher de uma forma tão extraordinária que você ficará surpreso. Amém? Traga adiante do altar. Eu te entrego meu dia, tudo que eu for fazer, te consagro minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe meu trabalho, tudo que eu for fazer, eu sair, eu chegar, Pai, no nome de Jesus, estenda sua mão para cá, que oramos e agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de dizimar e ofertar na sua casa. Glorifica o teu nome através dessa semente, meu Pai. E abre porta para o meu irmão, para a minha irmã, portas de negócio, portas de trabalho, portas, meu Pai, onde o seu nome será glorificado, aonde, meu Pai, o aumento de salário vai chegar, aonde, meu Pai, a surpresa irá acontecer, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor abriria as janelas do céu e derramaria tanta bênção que a gente não conseguiria guardar. Aqui está, meu Pai, um povo que se encontra fiel e que tem o coração, meu Pai, em tua presença. Pai, que essa semente, meu Pai, seja sombra também, essas sementes de sombras de árvores, as folhas sirvam de remédios e o seu fruto sirva, meu Pai, para trazer prosperidade. Que essa semana eles possam ver a sua presença, a sua forte mão agindo, abrindo aquilo que era impossível, trazendo, tornando possível, mudando histórias. Para a glória do teu nome, assim oramos, agradecemos. Amém. Amém. Queridos, aplauda o Senhor. Queridos, nós temos aqui um recado para dar. Primeira coisa, nós temos os projetos de vida. Se você não pegou ainda, tem a chance de pegar. E se você já pegou, tem até dia 29 como para trazer. O projeto de vida acontece como? Aqui tem uma folha branca, 2, 3 folhas. Você vai preencher aqui o que você deseja para o seu ano de 2026. Ano passado, eu fiz o meu, coloquei alguns tópicos
Um era a promoção da minha esposa, outro era a minha mudança de trabalho, com salário tal. Eu coloquei, eu consegui mudar de trabalho com salário tal. E mais outras coisas que eu fui colocando, que eu não me lembro de cabeça agora. Mas assim, tem algumas coisas que foram atendidas. O seu Cláudio colocou a construção na casa dele para fazer as lojas para os filhos. É verdade. Eu estou contando aqui porque ele testemunhou para toda a igreja. Amém. Amém? E a Bíblia diz no 9, projeto das coisas novas. Na sua nobreza e persevera. Querido, se você não pegou, pegue, que isso pode mudar a sua vida. Amém. E aqui tem um envelope. Esse envelope tu vai fazer uma oferta de sacrifício pelos seus projetos. Amém? Amém. Se você quiser, eu tenho 2 aqui. Você pode estar vindo pegar comigo. Nós vamos começar agora na agenda de dia 1. Dia 1, domingo agora, nós vamos estar começando o jejum. Jejum, por quê? Jejum no mês de fevereiro. Fevereiro é conhecido como o mês do carnaval, onde é a carne que vale, a carne que predomina. Não é carne aquela que você vai fazer no churrasco, tá? É os desejos carnais, os desejos de prostituição, drogas, bebidas, pornografia. Esse índice aumenta muito esse mês. Por causa do carnaval, o nome do carnaval é carne que vale. Então a gente entra no jejum para matar a carne. Aonde a gente, como um ato profético, tira a carne, e você fala, eu vou comer o quê? Substitui carne por vegetais mais escuros, que tem um aporte de proteína, brócolis, espinafre. Você vai poder comer ovo, você pode comer massa. Tá? É só a carne que não, porque para a gente poder andar no espírito e não submeter à vontade da carne. A Bíblia diz que em Daniel não quis assentar na mesa para comer os manjares do rei. Quando fala manjares, não é aquele doce manjar de coco que você pensa. Quando fala manjares, você já pensa, não, aquele doce de coco com ameixa. Não, não é. Está falando das comidas do rei. Tá? E Deus honrou Daniel. Daniel ficou não só 21 dias, mas ficou, se não me engano, 3 anos nesse jejum. Internet, redes sociais. O que acontece na internet? Quando eu falo, você não vai poder ver internet, não vai poder usar a internet. Não é que você vai chegar, desbloquear lá, vai desativar o Wi-Fi, 3G, não vai mais usar. Não. Você pode usar para conversar com a sua família, o seu trabalho, para assistir um filme cristão, uma pregação, ouvir um louvor. Que você não pode nesse jejum é sentar lá e colocar no Jornal Nacional. Ou na novela das 9. Aí não pode. Não pode assistir um filme secular. Não pode. Tá? Mas você pode usar para trabalho, conversar com a família. Igual a dúvida dela para mim foi, mas eu trabalho para redes sociais. Eu falei, não, redes sociais pode para trabalhar tranquilo, porque ela precisa. Entendeu? Agora eu falei para ela, não posso eu pegar lá e entrar no TikTok, no Kawaii, ou no Instagram para ficar assim, eu no Reels. Tá? Porque de vez em quando eu gosto de ficar lá, mas não posso. Tá? Coisas singulares. O que acontece, queridos? Esse jejum vai do dia 1 ao dia 12 do 3. Porque não era somente fevereiro? Era. Mas o Senhor mediu 40 dias. Glória a Deus que foi 40 dias. E teve um dia que foi 66, né? Um ano que foi 66. Glória a Deus. Mas Deus abençoou, tá? Quem faz esse jejum é abençoado. É abençoado. Quando eu fiz esse jejum, certinho,
Vez, troca o celular direto quando eu passo. Troca o celular. E assim Deus vai abençoando. E o que eu posso fazer? O que eu vou repor? 7 capítulos do Novo Testamento por dia. Você fala 7 é muito, não é muito. 7 capítulos do Novo Testamento, pega Mateus, Apocalipse 7. Você fala, mas vai demorar. Não. Mais uma média, que você vai demorar para ler cada capítulo, é 5 minutos. 5 minutos do seu dia. Eu te garanto, se eu pegar o seu celular, entrar no histórico do Instagram, do TikTok, do Kawaii, e olhar lá o que você navega, você passa mais de 1 hora. E sabe quanto você vai demorar para ler 7 capítulos? 35 minutos. 35 minutos do seu dia você leu 7 capítulos. Não é muito. É bem pouco. Tem gente que demora mais um ano que isso. É rapidinho para ler. Você vai poder ver filmes, livros cristãos, pregações. E eu assisto muito filme. Aí eu vou tentar compartilhar lá no grupo com vocês direto. Amém? Eu vou tentar, se eu esquecer e alguém quiser, só me chamar no WhatsApp que eu mando. Porque minha memória é uma vez. Pula pro outro. Ah, peraí. Vai ter oração no templo. Das 7 da manhã às 8 da manhã, das 7 da noite às 8 da noite. Vai ter oração no templo. Eu não vou informar para vocês que vai ter aqui dando certeza, porque a nossa apóstola ainda não confirmou. Mas na sede, quem quiser ir, vai estar lá todos esses dias, das 7 da manhã às 8 da manhã, das 7 da noite às 8 da noite, na igreja aberta para alguém lá recebendo vocês para a oração. Aqui provavelmente terá na quarta e no domingo, se tiver de mais dias, nós avisamos. Na quarta será também das 7 às 8, e a gente vai estar aqui para a igreja, eu e a pastora. E no domingo, das 5 às 6, e também estaremos aqui por causa do culto. Se tiver demais dias, nós avisamos vocês, mas nesses dias vocês serão bem-vindos, tá? Bem, invistam na vida de oração. Amém? Passa lá para a conferência. Queridos, nós teremos nossa conferência profética, reposicionamento e fidelidade. Inicia dia 12 do 2 até 19 do 2, às 20 horas lá na sede. Teremos esse 8 dias, né? 8 dias de mover profético, onde terão pastores nos ministrando, onde teremos dança, teatro, e onde, acima de tudo, terá uma palavra para desatar a sua vida. Deus estará ali usando pessoas com palavra para desatar, para te ensinar sobre fidelidade, sobre se colocar na posição novamente, que talvez a gente acha, mas eu já estou posicionado. Mas chega nesses dias, a gente olha que realmente eu preciso dar 2 passos para a esquerda, 2 passos para a direita, porque eu saí da posição, eu estou perdendo. Serão dias tremendos, onde a glória de Deus irá se manifestar. Não perca. Amém? Se você precisar de carona, eu tenho uma vaga no meu carro. E eu na série, se eu falo, você disponibiliza também disponibiliza uma carona para vocês. Amém? Queridos, esses são os recados de hoje. Amém? Quero convidar o pastor Lucas para estar aqui conosco. Vou convidar você a convidar o Senhor para convidar Vamos orar por eles, tenta a mão para cá. Ele está cheio de fenômeno, precisando do que Jesus. Pai, no nome de Jesus, apresentando a vida do pastor Lucas diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que usa ele nessa noite de uma forma grandiosa e tremenda. Que os céus estejam abertos sobre ele, que o Senhor dê ele a segurança, a ousadia, dê ele, Pai, a visão e a voz profética. E tudo que é do Senhor flua através do Lucas. E aquilo que é do Lucas agora desapareça, porque só o Senhor, meu Pai, não impede aqui essa noite. Que o Lucas, meu Pai, seja usado para nos alinhar,
para nos colocar no coração de fidelidade e para, Pai, nossa história ser mudada para a glória do Teu nome. Abençoamos Lucas no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, boa noite, graças e paz. Para mim é motivo de muita honra estar aqui nessa noite, né? Hoje, enquanto eu estava em casa, eu orava a Deus e falava assim: Deus, obrigado. Obrigado porque hoje se cumpre todas as promessas que Deus fez ao meu respeito. Sabe? Hoje é o cumprimento e a continuidade disso. Hoje o Senhor realiza o maior sonho. Da minha caminhada cristã, que me acompanha, sabe? Que o meu sonho é ser pastor, né? O meu sonho, é o sonho, eu vibrava por isso, eu pedia a Deus, eu falava meu sonho, eu via os pastores pregando, os pastores ministrando, eu via a forma como Deus agia na vida deles, eu falava, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E chegou a minha vez. Para a glória e honra do Senhor, o Senhor me encontrou fiel e me presenteou com o melhor presente que a vida podia me dar, sabe? Que Ele podia me dar, que é a unção pastoral. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu quero pedir que você abra a Bíblia de vocês lá em João 6. Que bom que você veio. Glória a Deus. Deus é bom. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. E aqui é o pastor também, o José Manuel, né? Está ali no seu repouso, no seu descanso. Não tem sido fácil, né, gente, para o José cuidar do Alex. A gente sabe que não é fácil. Mas o José não pensa, de verdade, Deus é com ele, né? Deus é com ela, né? Aleluia. Amém? Diz assim o texto, lá no versículo João 6, versículo 60 em diante. Ao ouvir isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creram. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. Prosseguiu: e por isso eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos logo voltaram atrás e deixaram de seguir. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E aqui chega aonde dá rumo àquilo que o Senhor confiou no meu coração nessa noite. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Pai, está aqui diante do Senhor a palavra, Espírito Santo Deus, e eu oro, Pai, para que a sua palavra cumpra o propósito dela nessa noite. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e o Senhor nos dê esse coração fiel. Que o Senhor gere em nós Espírito de Deus, esse coração que permanece crendo nas promessas do Senhor. Eu glorifico o Teu nome, Espírito Santo Deus, por essa oportunidade, por essa casa, por essa igreja, por esse povo. Eu oro, Espírito Santo Deus, para que infinita seja a recompensa de cada um que depositou o seu tempo, Espírito Santo Deus, nessa noite diante do Senhor. Eu oro, Pai, para que cada um aqui nessa noite seja um motivo vivo de glorificar o Seu nome. Honra, Espírito Santo Deus, os pastores dessa casa, dê-lhes graça, sabedoria, unção e poder para ir além e conquistar ainda mais, Espírito Santo Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Eu quero nesse tempo te pedindo e te agradecendo. Vem, Espírito Santo Deus, e flui de uma forma poderosa e extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Hoje o Senhor confiou ao meu coração que falava desde o começo. No princípio eu achei que era uma palavra muito simples, e eu falei assim: Deus, mas isso, aquilo. E Deus falava disso do começo ao fim. Eu pensei até que eles iam pegar aquilo que eu vi ministrar no coração de vocês essa noite. O Senhor falava ao meu respeito sobre o coração fiel. Eu pesquisei no Google, pastor Google, o significado de fidelidade, fala assim: é a qualidade de ser fiel, ou seja, ter compromisso, lealdade, constância em relações devidas.
ou promessas mantendo-se firme ao que foi assumido, ou aquilo que se deve preservar, como em relacionamentos amorosos, amizade, crenças ou até mesmo a exatidão em uma tradução ou reprodução de um som. Às vezes até o que você vai falar, que foi te dito, você tem que ser fiel. Eu trabalho num lugar onde eles são fiéis às regras que ele passa, sabe? Eu vejo que muitas das vezes, devido à correria do movimento, um ou outro colaborador acaba se excedendo no horário e às vezes bate um ponto errado, ou sei lá, passa eles têm meio que a pessoa não pode fazer 6 horas corrida, sabe? E eles são fiéis a isso. E mesmo que a intenção daquele colaborador seja ajudar, aquele colaborador é penalizado se ele excede aquilo que foi passado. Ele pode levantar N argumentos, não, porque estava precisando, porque disso, porque daquilo outro, ele ainda assim é penalizado. Porque existe uma fidelidade à visão que eles trabalham. Eles são fiéis àquilo que eles passam. Independente de você dar o colaborador ter a melhor intenção, que às vezes é realmente ajudar e o setor está realmente com necessidade, eles não estão bem aí. Lá na Bíblia fala que, conta a parábola dos talentos, né? Que a um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2, e a outro ele deu a cada um conforme a sua força. E cada um conforme a sua força foi dando a sua resposta. Um multiplicou 5, virou 10, um multiplicou 12, virou 4, mas aquele que recebeu 1, escondeu. E a gente sempre olha para ele e fala assim, cara, era só ir lá e multiplicar, era só ir lá e fazer, era só ir lá e acontecer. E hoje Deus me ministrava no meu coração com essa palavra. Muitas das vezes a gente olha, né, que é muito fácil a gente ser fiel quando a reciprocidade daquilo. Se eu colaboro contigo e tu colabora comigo, há uma fidelidade, né? A gente tem um contrato, eu sou fiel à minha parte, tu é fiel à nossa parte, a fidelidade está feita. E quando uma das partes do contrato não é fiel, qual seria a nossa reação? Qual é a nossa reação? É exaltar, muitas das vezes até fugir, desprezar. Esses dias uma pessoa falava comigo a respeito de algumas pessoas que eu cuido e falava assim, nossa, você está há não sei quantos tempo ali e eles não respondem, eles não isso, eles não aquilo, eles não aquilo outro, entendeu? E aí você vai lá, você dá na sua vida, você dá aquilo outro. Eu falei assim, querida, eu estou ali porque Deus mandou eu estar. Eu estou sendo fiel na direção que foi me passada. A hora que Deus mandar eu sair dali, vocês acham que eu vou pensar 2 vezes? Não vou. Eu vou sair. Mas eu não tenho de Deus uma direção para poder sair dali. E Deus só tem acrescentado a mim naquele lugar. Entendeu? Deus tem levantado pessoas, Deus tem levado gente para poder me ajudar e me auxiliar com aquele povo. Mas o pensamento daquela pessoa, por eu não estar recebendo a resposta daquilo que eu estou colocando ali, eu deveria largar tudo e sair fora. Eu trouxe aquilo para a minha vida. Porque já pensou se o pastor Alex e a pastora Gabriela sabe, quando eu passei pelo deserto na minha vida ministerial, os apóstolos eles tivessem desistido de mim. Eu nunca nunca mais dando a resposta que tinha que dar, então abrir mão, mandar embora, chutar daqui, porque não está dando resposta para a gente, não vale. Imagina se isso tivesse acontecido. Hoje, talvez eu não seria pastor. Estaria perdido, desviado, atribulado, perturbado no mundo. Só que eles não fizeram isso, graças a Deus. Muito pelo contrário, sempre acreditariam. Isso é legal, porque eu tenho um contrato com eles. A gente faz parte do corpo, de uma liderança, eu tenho um contrato com eles. Um dia eu não quis cumprir a minha parte. Eles continuaram cumprindo a deles. Eu não quis. Mas o fato deles continuarem cumprindo a parte deles naquele contrato fez com que eu orasse para mim e voltasse atrás de a minha parte. Está entendendo? É muito fácil chegar lá e voltar para correr, cara. No pior momento. Eu conheço uma pessoa que, gente, você não tem noção da luta que eu travo para poder sair junto daquela pessoa. Porque de verdade, dentro de mim, eu quero sair, porque é insuportável estar com aquela pessoa. Só que, cara, aquela pessoa não é aquele momento. Sabe? Não é aquela situação. A pessoa está passando por um momento difícil, naquele momento difícil é muito difícil a gente estar junto. É muito difícil a gente ficar lá.
Sabe? Porque o momento da pessoa, às vezes, não está na mesma vibe da pessoa. Tu está vivendo, sei lá, algo novo em Deus. E a pessoa insiste em voltar ao passado. Só que Deus não dá autorização para poder sair dali. Isso às vezes me irrita. Porque eu queria sair. É de verdade, eu queria às vezes largar tudo também e sumir. Só que isso não é uma característica de quem carrega um coração fiel. O coração fiel, ele é fiel em qualquer e toda circunstância, independente de quem está e de quem não está cumprindo a sua parte. Cara, o Senhor foi ali, deu 5 a 1, 2 a outro e 1 a 1. Vocês acham que aquele Senhor não sabia que aquele não ia esconder? Quem aqui de vocês tem coragem de me prestar R$1 milhão? Ninguém? Ninguém sabe se eu sou veado, se eu vou pagar. Está entendendo? Aquele Senhor sabia muito bem quem estava ali. Sabia muito bem o coração de quem estava ali diante dele. Só que ele queria provar para ele que ele poderia, se ele assim quisesse. Só que ele preferiu esconder. Chegou, servo mau e infiel. Acabou para quem? Para o Senhor que depositou? Sabe quem ganhou? Aquele que já tinha 5. O cara já tinha 5, multiplicou para 10, agora ficou mais um 11. Por quê? Porque cumpriu a sua parte. Quem tende a perder a infidelidade não é quem é fiel, é quem é infiel. Deus, ele é fiel, e isso a gente sabe. Hoje eu falava para mim, a maior prova de que Deus é fiel sou eu. Deus permaneceu fiel mesmo mediante a eu não ter dado resposta. A Bíblia conta a história de Pedro, e Pedro ele nega Jesus, ele se frustra, e aí vem a culpa. E a culpa faz com que Pedro retroceda. Para onde? Para onde ele conheceu Jesus? No mar. Ele volta lá para o mar, se pescador, sem fazer mais nada. O que eu vou fazer? Vou voltar a ser pescador. E Jesus desce da cruz, né? Vai lá, terceiro dia ressuscita. E a primeira pessoa que ele vai atrás é o Pedro. Ele chega lá diante de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Olha, acabou de negar. Eu te amo muito, eu te amo muito. Ele fala assim para meus ovelhas: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Dali em diante você nunca mais vê Pedro negar, sabe? Jesus de novo. O primeiro sermão de Pedro, depois daquele encontro que ele teve com Jesus, ele converteu mais de 3.000 pessoas. Pensa. A Bíblia fala que a sombra de Pedro tinha unção. Foi em Pedro, por conta de Pedro, que hoje eu e você conseguimos se reunir aqui no templo. Foi em Pedro que começou a igreja. Já pensou se Pedro, devido à frustração de não ter cumprido a parte dele no contrato, decidisse não seguir mais Jesus? Não, Jesus, eu já neguei, agora já fiz tudo, já fez tudo que tinha que fazer por mim, agora é tchau. Porque a culpa faz isso com a gente. Em alguma área da vida da gente, vocês já viram isso, eu já vivi isso. Eu já estive preso, preparado na praia, olhando para nada e falando assim: para mim acabou? Para mim teve. Eu não respondi, não fiz o que tinha que fazer. Quando fazer o quê? É o mesmo Pedro que está aqui, ó. Só tu tens a palavra de vida eterna. Como que eu vou? Cara, isso aqui foi depois de um sermão de renúncia. Aquele que não cumprir da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não participar do meu sofrimento não tem parte comigo. Aquele que não se depurar, não me renunciar, não largar tudo por amor de mim, não tem parte comigo. Pessoal, domingo agora estava muito bom enquanto estava na multiplicação do pão, enquanto estava na cura dos enfermos, mas agora eu tenho que sofrer para a cruz junto com você. Vou nada. Pensa em pendurar uma cruz, homem deste tamanho. A gente mandou na casa dos 3 dígitos, menos 7 essa semana. Mas eu estou na casa 3, imagina ficar pendurado no madeiro, seguro só pela minha mão, não me enrolar. Foi o pensamento daquele discípulo. Estou fora. Mas Pedro não sabia o que fazer. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Permanecer. Eu não sei, Senhor. Acho que às vezes o conflito dentro de Pedro era o mesmo do que aquele povo.
Eu vou ter que ir embora, não comi da carne desse homem, comi do sangue desse homem. Só que Pedro olha para ele e fala assim: para onde eu vou? Tu tens a palavra de vida eterna. O que eu quero é eterno, não é terreno. Cara, o cara já viveu toda uma vida e viu que de nada valeu. A gente é cristão, a gente trabalha para a eternidade. A gente sempre fala, né? Quando o batismo tem identificador não come logo, daí já sobe o limpo, né? Não tem nada, e aí a gente fica brincando com isso, né? Só que a gente trabalha, no português bem claro, para morrer. É para isso que o cristão vive. Ou vocês acreditam que a eternidade é aqui na terra? Também não. Paraíso aqui na terra é do Espírito. Eu deixaria com a fé dele lá. Então, para a gente cair vai vir. Mas eu trabalho por eternidade. Com o Senhor. Sabe? Eu poderia chegar para vocês que são casados. Não vai chegar em nome de Jesus, que Deus ele é fiel. Se quando às vezes o marido, a esposa irrita, qual o primeiro pensamento? Vou largar? Eu vou deixar? Sim ou não? Ou isso é coisa da minha cabeça, coisa que eu imagino? Vou largar? Vou sair fora? Para que eu entenda isso aqui? Entendeu? Tem alguns casais que às vezes eu acompanho de perto. Eu fico, meu Deus! Jesus! Ser casado é isso? Eu estou fora! Está entendendo? Mas o que vai fazer com que vocês continuem amando aquela pessoa é a permanência. É ou não é? É ficar ali. Às vezes você não está entendendo nada, né? Às vezes eu trabalho com uma pessoa que ela, às vezes, quando está no ciclo dela lá, meu Deus, parece que tem um demônio no corpo. É uma coisa estranha. Eu fico em espírito, porque eu falo, meu Deus, parece uma pessoa hoje, outra pessoa amanhã. Parece que eu estou trabalhando com alguém de ano novo. Entendeu? Porque é estranho para mim que não entendo disso. Sabe? Mas o que eu vou fazer? Vou pedir conta? Vou sair dali por causa disso? Estou entendendo? Aquele é um ser humano incrível. Aquela pessoa, para mim, não tem pagar. Mas de vez em quando dá uma fora da casinha. Sabe? Parece que dá um choque no cérebro, que dá vontade de correr fora. Eu falei, ué, meu Deus, vamos estar no meu mundo, já está com o meu dinheiro. Estou entendendo isso? Estou falando com um colega de serviço. Mas não vou sair do casamento. Vai correr para onde? Entendeu? Não vim cá, vou pegar para onde? Está entendendo? Então é muito fácil ser fiel quando a fidelidade é recíproca. Deus não faz isso. Muitas das vezes a fidelidade de Deus não é recíproca. Deus ele é fiel, gente. E muito. Mas assim, de uma forma extraordinária. Mas a gente é fiel para Deus. No tempo, gente, eu estou numa luta. Já passei por gabinete para poder me arrumar, parar de atrasar, isso é o meu caráter. Eu estou numa luta infindável dentro de mim para poder chegar no horário. Sem não ter noção do mundo, eu me desespero quando eu vejo que a hora está passando e eu ainda não estou pronto. Meu serviço agora, eu alinhei dei um jeito brasileiro de conseguir chegar às 6 horas da manhã no trabalho, eu tenho que chegar às 5. Adiando umas coisas, então o que eu gastaria fazendo 5 horas, já está pronto 6. Para mim é uma maravilha isso. Mas sabe o que eu estou fazendo depois desse gabinete? Chegando às 5 horas da manhã, mesmo com o trabalho feito. Porque eu acredito que um horário não vai me mover. Gente, tem sido muito sofrido. Mas 2, 3 dias, quase a semana toda, eu consegui ser fiel. Espero ser fiel mais ainda. A minha irmã, ela teve um filho agora, então ela está comendo recém a maternidade. Eu lembro que quando ela estava grávida, ela sempre me mostrava o quartinho do filho dela, sabe? Uma coisa linda, assim, tudo azul, branco, mano, isso, mano, aquilo outro. E falava que ele chutava, que as costas dormiam, que não via a hora de ver o rosto dele, que na mãe caixa de fósforo. Quando meu sobrinho nasceu, ele dava muita convulsão de oração no grupo da igreja. Ele dava muita convulsão, assim, sabe? Tipo assim, ele ia mamar e dava convulsão, e minha irmã ficou uns 20 dias internada comigo. Dado-se o tempo, passou, já tem um ano e 3 meses, se eu não me engano, e ela recebeu um diagnóstico, que eu não vou falar para dar força, mas é no cérebro, e daí você já tira o que é. E eu falei para ela, não, ele é meu sobrinho, eu rejeito, eu não aceito isso, Deus. A gente é irmão de sangue,
mas criado distante. Ela é filha do meu pai. Sabe, a gente não tem convivência de irmão. Mas ainda assim carrega o meu sangue, é meu sobrinho, é minha irmã. Falei, nossa, sei que hoje eu falava com ela sobre isso. Ela, não, é isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre uma cena que eu vi. Eu não moro com ela mora lá na Bahia, ele mora aqui. E ela postou um vídeo do meu sobrinho, levantando o pescoço. E levantar o pescoço, que ele não consegue ficar em pé, sabe? O pescoço. E ela, glória a Deus, que bom, isso aí passa de cada vez, toda feliz, porque ele levantou o pescoço. Aí eu falo para mim e para você. Ela poderia ter deixado no hospital, na maternidade. Ele aparentemente não vai suprir a posição. Não quero ser ele. Ele não vai ser aquele filho que ela tanto sonhou, sabe? Ele não está cumprindo a parte do contrato que ela fez com ele. Só que ela permaneceu fiel. Ela ainda o ama, sabe? Não para falar sobre maternidade nem nada, mas eu vou dizer assim: ela poderia. Porque ele vai ficar, se está amarrado no Jesus, o Espírito de Deus vai curar ele, a mercê dela. Ela disse que não consegue mais sentar na porta para conversar. Tem tempos que não vê fulano, ciclano, não tem amigo. Ela vive traindo. Ela disse que o trabalho dele é ela. O trabalho dela é ele. Que ela não tem como pedir conta. Ela não tem como pedir a decisão dela trabalhista. Vai ter que você vai ser toda uma vida, até Deus fazer um milagre e ele conseguir se virar só. Estão entendendo? Então, num contrato, onde tem duas partes cumprir algo, o coração fiel, ele cumpre a parte dele independente de quem vai fazer a dela. Gente, isso é muito extraordinário, sabe? Você entender que para você ser fiel, você não precisa que alguém seja fiel. Você tem que ser fiel em ponto. Eu sou fiel em ponto. Ah, mas fulano. Problema de fulano. Eu vou permanecer fiel. Eu vou para onde? Para onde que eu vou? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Deus, o pensamento de Pedro é esse. Deus, eu até penso como ele, só que eu tenho fora da casa para falar isso aí. Mas assim, se eu não tenho uma tia, eu não tenho nada. Então eu sou teu. Tá? Ainda que eu não saiba o que fazer, eu estou aqui. A permanência é uma prova de fidelidade e um ato de fidelidade. Não se pegar, meu Deus, levantar a mão. Isso é muito bom, sabe? Sentir um arrepio. Acho que falei esses dias. Quer se arrepiar, ficar no frio, né? Dar uma pão, tirar a roupa. Que aí você vai se arrepiar, verdade? Entendeu? Cara, viver em Deus não é só um arrepio, uma emoção, uma força do vento, uma força da lua. Viver Cristo é algo extraordinário. É ter uma mudança de transformação no caráter, na alma e no corpo. É de verdade. Ser cristão é a maior honra que o ser humano pode carregar. E permanecer em Cristo. A gente trabalha com identidade. A apóstola sempre fala: olha o final. Olha o final. Porque questionar hoje, gente, tem gente que porque Deus não dá alguém que ela tanto orou por poder ter, sai da igreja. Eu já vi isso. Entendeu? Eu quero fulano de tal, pronto. E se não me der, eu saio batendo o pé. Deus não trabalha assim. Eu quero isso, Deus aqui, Deus, eu pego lá. Mas se o Senhor não fizer isso, eu vou sair da verdade. Que isso? Cadê a fidelidade? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Está sendo fiel ao quê? Ao pão? É o pão ser fiel? Só segue a Deus para encher barriga? Sabe? Para poder falar e se vestir bonito? Sou fiel a Deus porque Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Gente, eu vou às vezes, eu sempre. Eu estou sonhando agora com um carro, né? Sonhando. E eu peço a Deus, eu olho esse carro passando na rua, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí, às vezes, shopping,
E a minha maior vontade de pegar o carro é poder sair da chuva. E quantas vezes eu quero ir para a célula e está chovendo? Sabe o que eu faço? Boto minha capa de chuva e vou para a célula. Teve um dia que eu fui para a célula com esses meses atrás, deu suspeita de ciclone. Um vento que eu levo do jeito que eu sou, balançava em cima da moto. Moto fazendo assim, ó. Deus me guarda em cima dessa moto. Deus me leva, Deus me guarda. E olha, o caminho todo da célula. Cheguei lá, vi a célula, voltei para a célula, passou. Fiel à direção. Hoje eu sou pastor, mas aqui, ó, primeiro eu tinha que ser fiel nisso. Ninguém viu, tá? Vocês viram? Ninguém viu. Vocês sabem agora o que eu estou contando. Está entendendo? Então a sua fidelidade, quando é a honra dela, vai ser pública. Todo mundo vê uma pastoral. Para mim é maravilhoso. Então, eu estou vivendo assim. Sabe quando você está na nuvem? Cara, cheguei, que legal. Sabe quando você comprar algo novo, você fica admirando? Sabe quando a gente vai sair para a rua, que a gente bota a roupa assim no lado? Vai ter passeio de história, a gente fica, nossa, vai ter passeio. Eu estou assim. Entendeu? Mas aqui, até chegar assim, primeiro eu tive que ser fiel. Debaixo de chuva, de vento, com fome, às vezes você conseguia tomar banho. Eu estava ali. Isso é fidelidade. Eu permaneci ali. Deus veio aqui, ó. Deus falou primeiro que por conta da minha fidelidade, Ele ia me dar um tempo de honra. Isso lá no aniversário do Oeste. Quem estava lá foi o principal. Isso na vida do pastor Belo. Por conta da minha fidelidade. Não é porque eu prego bonito, não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu cabelo cacheado, não é porque eu sou mais cheinho. Por conta da minha fidelidade, eu ia ver um tempo de honra. E eu estou desfrutando desse tempo de honra. É que vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer. Vale a pena dizer sim, vale a pena estar disponível, vale a pena ir, ainda que tu não entenda igual Pedro. Ainda que na sua cabeça não faça sentido a direção que Deus está dando. Mas é que Deus eu estou indo. O Abraão viveu isso. O Abraão falava assim, o Deus falou, ó Abraão, sai do meio da tua parentela e vai ao lugar que eu vou apontar. Abraão nem sabia para onde estava indo. Eu e você sabe. Mas Abraão não sabia quando ele se obedecer. Sabe o que ele fez? Foi. Quando Noé recebeu de Deus a direção de que viria uma chuva que encheria toda a terra, Deus mandou ele construir a arca, nunca tinha visto uma chuva daquela antes. Ele nem sabia a proposta que ele poderia tomar. Mas fiel ao que foi dado, ele viu o quê? Honra. O mundo se devastou. Mas sabe quem ficou sobre o mundo futuro? Noé. Está entendendo? Então assim, ó. Se você for fiel a Deus, você vai desfrutar. Estou falando de desfrutar de todas as promessas que Ele fez ao seu respeito. Tudo aquilo que Deus disse sobre você e para você vai se cumprir. Cara, eu de verdade, eu vim com esse coração. Se eu não conseguisse subir aqui hoje, para mim a noite já tinha acabado. Porque Deus cumpriu as promessas que Ele disse ao meu respeito. Amém. Glória a Deus. Ele fez de mim alguém curado, transformado e liberto. Ele fez de mim um homem de Deus. Eu lembro que a primeira vez que Deus chamou alguém mirado para mim, no mirado Sérgio, foi o pastor Belo. Ele disse: Deus não se esqueceu de Lucas. Eu estava vivendo um tempo triste. E hoje, a permanência, a fiel, a igreja, a Deus, aos líderes, fez com que eu desfrutasse dessa honra que eu vivo hoje. Não foi fácil, porque um dia eu quis descumprir a minha parte. Talvez por isso eu deveria ter colhido algum retardamento do cumprimento das promessas do Senhor, como o pastor aqui falou. Ouviu antes? Deus falou. Que o retardamento, a infidelidade retarda as promessas do Senhor. Como no deserto viu isso, né? Pensa, tem que dar 11 dias só, é o suficiente para chegar na terra da promessa. Mas se for infiel, murmurar, reclamar, 40 anos. Não compensa, gente, de verdade. Não compensa ser fiel. É só pesar na balança. Quem tende a perder o infiel não é o fiel. Entendeu? A gente tende a ter uma mente negativa. Se fulano não pagar o que fiz comigo, eu sossego.
Eu conheço uma pessoa que guardou uma frase do marido, 10 anos, uma frase. Quando ela contou, eu olhava para a cara dela, ela contava com o maior deslumbre do mundo, achando aquilo maravilhoso. O cara, 10 anos, sofrendo em um casamento por causa de uma frase. Ela disse que quando a mãe dela morreu, o marido dela olhou para a cara dela e falou assim: não chora, você é crente. Pois ela guardou 10 anos. Eu fico imaginando esses 10 anos olhando para a cara da sogra dela. Onde é que você vai morrer? Eu só espero. É de verdade? Onde é que você vai morrer? Eu só espero. Porque ela morreu. A hora que ela morrer, vai ver. Mas no almoço de família, e na mente dela, a hora que ela morrer, tu vai escutar. Tu vai ver. Porque o sentimento, quando tu não solta aquilo, é o mesmo. Se bobear, até piora. Porque a gente tem essa mente. Sabe? Aquele que a pessoa cola no mesmo nível. Diz que chegou o dia que a véia foi para a cidade lá, pé junto. Pois ela disse. Ele começou a chorar, pediu a mãe, coisa o quê? Não chora, você é crente. Gente, 10 anos. Oprimido e oprimida dentro do casamento. Por causa de uma frase. Da Bíblia não separaram, né? Porque aí ia ser um mundo. Mas estou entendendo? Isso é um tipo de fidelidade, cara. Ele não quis, ele não respeitou, que bom para ele. É a mãe dela, não é a mãe dele. Está entendendo? O peso para a gente não é o peso que vai ter para o outro. Vocês entendem? Então assim, eu tenho que ser fiel. Deus, eu não sei, mas eu estou aqui. Hoje a pastora Gabi mandou para mim, né, essa mensagem. Minha primeira reação ela até falou assim: tudo isso tem perdão. Eu falei: querida, tudo bem. Né? Eu falei assim: não, tá bom, tranquilo. Sabe, que legal, cara. Agora eu sou pastor. Deus não me fez pastor poder me guardar no gaveta e botar no canto da mesa, sabe? Botar no estante assim, pendurado. Eu nem cago. Entendeu? Teria que ser a estante toda. Está entendendo? Então isso é um fruto de uma fidelidade. Eu permaneci. Eu não estou dizendo para vocês que eu acertei o tempo todo. Eu falei aqui. Um dia eu quis simplesmente sair fora. Entendeu? Dizer não à minha parte do contrato. Graças a Deus não rolou e eu deixaram. Entendeu? E hoje eu estou aqui. Mas o que vai fazer você ter um coração fiel é a tua permanência e obediência àquilo que o Senhor tem derramado sobre você. Não ache você que Deus vai precisar de trocar de igreja para te abençoar. Não ache você que Deus vai precisar de trocar de líder para te abençoar. Não ache você que Deus vai precisar de trocar de trabalho para fazer você prosperar. Não vai. A prosperidade está em Deus. E se Deus está contigo, aonde você está, você vai prosperar. Ponto. E ponto. A não ser que a direção da igreja de Deus te levar para um trabalho, aí é Deus levando. Aí é outra história. Mas dizer que você voluntariamente vai tomar essa decisão de sair fora porque ele está bom para ti, acorda. Vai ficar 40 anos rodando. Entendeu? Gente, eu vi gente, eu falo verdade, que caminhou comigo, que sabe muito mais do que eu, que ora muito mais bonito do que eu, que canta muito mais bonito do que eu. Mas é porque Deus me escolhe para viver honra. Gente, Deus não precisa do dom. Deus não precisa das suas palavras bonitas. Deus não precisa do quanto você é bom, do quanto você faz. Ele é e Ele faz. Quem precisa de Deus é a gente. É eu e você que precisa de Deus. E aí por isso a gente só vai colher em Deus o que Ele fez, o que Ele prometeu, se a gente for fiel. A hora que isso virar na tua mente, a hora que você entender que a única fidelidade que precisa ser trabalhada é a nossa, você deslancha, você decola. Sabe? É assim, é tipo um avião. Sabe quando o avião vai pegar em embalo? Você está vindo aqui, o voo, botou o motor. Entendeu? Foi. Entendeu? E vai com Deus. Agora isso tudo está dentro do que o Senhor te prometeu. Todas as promessas. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te recordar de tudo que Ele te prometeu. E te lembrar que só não foi cumprido ainda porque tu não foi fiel. Agora, a hora que você trabalhar esse caráter fiel e esse coração que entende, se submete, vai além e rompe em Deus, ninguém te para.
Ninguém te para. A preguiça, o cansaço, a fome, a chuva, nada te para mais. Porque você entende que, como Deus é fiel, agora você é fiel a Deus. Deus, meu coração está aqui diante do Senhor. Eu não sei como é que eu vou fazer para comer sua carne, pelo seu sangue. Mas eu estou aqui disponível para o Senhor me ensinar. Eu estou aqui disponível para entender do Senhor o que eu preciso fazer. A Maria viveu isso. O Espírito Santo, o anjo chega e fala assim: Maria, tu vai conceber a luz ao menino. Sabe o que ela fala? Como sucederá isso? O que eu faço para isso acontecer? Na hora ela se coloca disponível. Eu não poderia dizer, mas eu nem entender que o marido ainda, eu nem casei, nem como engravidar aqui. Está entendendo? Ninguém tinha vivido uma gravidez igual a da Maria naquela época. Se é no nosso tempo, a gente ia questionar. Entendeu? Mas só vive o extraordinário quem está disponível para ver o extraordinário. Quem tem o caráter fiel e entende que tudo aquilo que vem de Deus é maravilhoso. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para Deus. Quem tem que se submeter a ela é nós. Quem desfruta daquilo que as promessas do Senhor tem é a gente. Deus já é, gente. Deus já tem no céu hoje que ficam cantando santo, 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 santo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, todo o tempo, o tempo todo. Entendeu? Deus já tem quem reconhece. Entendeu? Agora, Ele quer tu. Por quê? Sabe? Gente, é sério, coloca o coração que você tem disponível nesse lugar. É um ano de fidelidade. Um ano onde a gente tem que mirar dentro. Deus quer trabalhar o nosso caráter fiel para a gente, que as promessas que Ele tem para nós. Acabou esse tempo. Sabe? A gente fica falando lá, desde há 2000 anos atrás, que os grupos de Jesus vão voltar, que vão voltar, os dias estão se abreviando. Não tem mais tempo para poder ficar brincando de ser crente ou, sei lá, de imaginar que daqui a 10 anos. Eu, quando eu imaginei que eu ia ser pastor, sei lá, possível, 2034, 2035, quando eu já estivesse casado, formado, fazendo assim. Só que Deus veio logo, veio rápido. O que eu vou fazer? Falei com o apóstolo, apóstolo, você veio botar meu projeto de vida agora, porque eu ia pedir apaixonado. Está entendendo? Então Deus está surpreendendo. A minha programação de vir aqui hoje era semana que vem. Entendeu? E eu persegui todo mundo por isso. Então a pessoa do meu trabalho para a semana que vem. Hoje a pastora falou, é hoje? Não é, será que eu errado? Eu fui lá conferir, eu falei, tá bom. Entendeu? Então Deus está nos surpreendendo. Deus não está deixando a gente vai se preparar, botar uma roupa bonita, ou sei lá, um brinco, um cabelo, passar o perfume, às vezes nem dá. Deus quer a gente disponível e a nossa fidelidade vai gerar isso. Está entendendo? Então o coração de vocês tem que permanecer fiel. Um coração fiel é aquele coração que permanece, independente do que entendeu. Deus foi Deus que falou, amém. Isso aqui. A Maria viveu isso, gente, é de verdade. Quem você vê que foi que engravidou pelo Espírito na Bíblia? Onde você viu isso? Velho Testamento? Ninguém. A gente já tem acesso hoje a IA, né? Então, a IA fez isso? Não, gente. Foi o anjo que desceu ali, tocou na Maria, Maria engravidou de Jesus. Mas antes disso, ela estava disponível. Ela nem sabia o que sucederá, como ia fazer, o que ia acontecer, qual seria o que ia fazer agora. Estou aqui. Ou seja, ela disse para mim, em alto e bom som, eu sou fiel. Eu me coloco disponível para o cumprimento do seu desejo na terra. Porque Deus conta com você para algo. Ou você acha que Deus chamou só para poder encher igreja e encher cadeira? Você acha que é para isso que Ele chamou? Para trazer volume aqui dentro? Para poder ser mais um? Gente, de verdade? Não. Entendeu? Não é para ser mais um, para fazer a diferença. Aonde você chegar. Mas para isso você precisa ter um coração que permanece fiel. E foi falado isso aqui, né? Deus quer forjar isso em nós. E a gente tem que se colocar disponível. É entender que eu não tenho destino, eu não tenho chão. A palavra do Senhor diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu vai para onde? Vou bater cabeça, está rodando no deserto. Está entendendo? Se você for fiel ao Senhor, Ele te recompensará. Lá em Mateus 24, e eu quero encerrar com isso.
Fala assim, ó, Mateus 24:13. Diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não foi o que pregou mais, o que orou mais, o que expulsou mais demônio. É o que perseverar até o fim. Poderia ser por obras, né? Seria tão mais fácil, né? Mas é o que perseverar até o fim, o que ficar até o fim tendo no Senhor. A palavra de Jesus diz, né? Quando chegar a hora de dia, muitos vão bater na porta e falar: Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônios, cantei bonito, preguei na igreja, tive escala longe, entendeu? Recebi óleo na cabeça. Sabe o que Jesus vai falar? Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Agora eu te pergunto, essa palavra é para ímpio? Eu te pergunto, quem expulsa demônio é ímpio? É ímpio que expulsa demônio? É ímpio que prega? É ímpio que cumpre escala na igreja? É crente? É gente que está só fazendo volume? Entendeu? Está só lustrando cadeira? E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença. Ainda que Ele te entregue um talento, é conforme as suas forças. Se você me dá muita coisa, eu vou fazer de tudo para poder cumprir aquela muita coisa que você me deu. Ele sim, serviço me deu. Mas assim, ó, vai ser um serviço perene. Mas eu vou entregar esse serviço. Na minha você sabe isso pela qualidade do serviço. Está entendendo? Mas eu vou entregar. Aquele um teve a oportunidade de caprichar naquilo que foi dado a ele. Ele poderia ter tempo de olhar, desculpa. Não, acho que fica melhor. Não, acho que eu vou brincar. Não, acho que eu vou brincar. Não, agora ficou bom. Entendeu? Mas sabe qual foi a reação dele? Então, esconder. Entendeu? Então permaneça com esse coração diante de Deus fiel. Tudo aquilo que o Senhor disse ao seu respeito, Ele vai cumprir. A palavra do Senhor ela não volta vazia. Tudo que o Senhor disse ao seu respeito vai se cumprir. Eu lembro que o pastor Alex ele sempre falava, a gente falava, eu sempre tive curiosidade de saber como funcionava a questão da exorção. Estou falando da exorção porque eu não estou vendo nada. A questão da exorção, eu lembro que ele era presbítero na época, ele falava assim: Deus falou que vai ungir pastor quando eu casar. E na minha mente, quando ele casasse, era tipo assim: agora que ele já vive o casamento. Gente, o pastor Alex foi ungido a pastor um dia antes de casar. Ele foi ungido na sexta-feira, não foi? E casou no sábado. Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Está entendendo? Eu estou falando dele porque, como ele é meu amigo, eu sempre caminhei junto, daí eu consigo saber algumas coisas. O Alex foi a primeira pessoa que eu conheci do Miracle. Eu vi que ele morava perto da casa da minha avó e passou por mim. Eu não sabia ainda das conversas que Deus deu para mim, nem ele conhecia ainda. Mas foi uma das primeiras pessoas que eu vi do Miracle. Uma vez o pastor Alex me deu a minha primeira oportunidade, gente. Eu faço aniversário ministerial de quando eu trabalho para Jesus no dia do aniversário dele. No aniversário dele, me deu a primeira oportunidade de abrir o culto. Tremia. E hoje, né, Alex, glória a Deus pela tua vida e por essa oportunidade, né? Ele deve ter visto primeiro que eu, o pastor, né? Ele acreditou naquilo que ele viu. Glória a Deus pela tua vida e pela tua família, né? Querido, uma bênção, pastor Alex. Entenderam? E Pedro ele aprontou, mas permaneceu. Vocês entenderam isso, né? Ele negou, mas ele permaneceu ali, esperando Jesus dar morte. Poderia desviar, sei lá, fazer acontecer. Ele quis voltar a pescar, deu meio uma desviadinha ali, né? Mas Jesus encontrou ele, e Jesus no confronto de perguntar: tá, o que vai fazer agora? Pastor, ele vai lá e faz o último tempo? 3 anos sendo treinado para ser agora, chegar agora e querer voltar? Não rola mais pra gente? Rola? Quem aqui quer voltar atrás? Quem aqui quer fazer volta dos 70 discípulos? Eu não quero. Eu quero ser fazer parte dos 12 que permanecem. Que mesmo sem entender, sem compreender, está ali disponível. Até entender. Amém? Amém. Fique de pé. E com isso eu encerro, né? Mateus 24, 13.
Aleluia, Jesus. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está falando de que quando chegasse o fim dos tempos, haveria rumores, destruição, mas ainda não era o fim. Mas o que perseverasse, esse sim seria salvo. Então aquele que tem um coração fiel, aquele que tem um coração que permanece, aquele que tem um coração que, independente de saber ou de não saber o que fazer, permanece crendo naquilo que o Senhor direcionou e obediente ao ensino que o Senhor tem dado e onde o Senhor tem colocado, sabe? Esse sim receberá uma recompensa e a vida eterna. Honra, gente, eu vou falar, a tua fidelidade ela pode ser pública, mas a honra, essa é. A tua semente de fidelidade quase ninguém vai ver, porque se você faz do seu íntimo, do seu caráter, é onde você chega com as atitudes que você tem. Mas a honra de receber a recompensa da tua fidelidade, todo mundo vai ver. Quem aqui não vê hoje o cumprimento da promessa do Senhor? Na vida do pastor Alex, na vida da pastora Gabi? Quem não vê? Amém? Deus, eu quero orar, Espírito Santo de Deus, pela vida de cada um aqui presente. E a minha oração, Espírito de Deus, é que o Senhor gere em cada um de nós esse coração fiel. Esse coração que entende, que se submete, que se rende à direção que o Senhor tem tomado. Esse coração, Espírito Santo de Deus, que não negocia como o princípio vem do Senhor, mas que permanece crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que esperamos e do que aquilo que almejamos. Pai, eu oro agora para repreender e neutralizando todo o pensamento de desistência, demônios que agem, Espírito Santo de Deus, querem fazer a gente pare, como a gente desista. Eu oro no nome de Jesus, proibindo esses poderes de agir já no meio da igreja do Senhor. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o coração fiel seja forjado na vida de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor nos dê esse coração que permanece crendo, esse coração que permanece no Senhor, que mediante as adversidades permanece fiel, mediante as renúncias, mediante aquilo que o Senhor tem pedido, mediante aquilo que o Senhor tem direcionado e derramado sobre nós, permanece fiel, fiel ao Senhor, fiel ao que o Senhor diz, fiel aos teus mandamentos, fiel a ti, Senhor. Gere em nós, Espírito, desse coração fiel, que crê, Espírito Santo de Deus no Senhor, que reage mediante essa direção, mas que permanece crendo. Gere em nós, Espírito Santo, desse coração. Espírito de Deus, eu oro te agradecendo por essa noite, te agradecendo por essa revelação, te agradecendo por esse entendimento, e orando para que isso saia do entendimento, desça ao nosso coração e vive praticamente de nós. Nos dá esse coração fiel, Pai. Eu oro nesse tempo, Espírito Santo, eu te pedi, em nome de Jesus. Amém? Queridos, só lembrando que quarta-feira a gente tem às 8 horas. Estenda sua mão em direção à casa. Pai, oramos, Pai, em nome de Jesus. E agradecemos ao Senhor por mais um pouco, fé e segurança. Nos guarda, nos proteja. Que essa semana seja uma semana de vitória. Seja uma semana, meu Pai, de conquista. Seja uma semana onde a gente se encontra fiel e suas bênçãos venham nos alcançar. Sobre a nossa casa, derrama suas bênçãos, derrama a tua presença e ali toda a confusão, tempo de esporte, declarando a paz do Senhor sobre nossos pais. Obrigado, Deus, por essa palavra. Nosso coração passa a se encontrar Deus e a gente venha, meu Pai, essa semana lembrar dela todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Vamos bater nossa foto.